Bom, gente, vamos começando a introduzir, né, o assunto. O que vocês acham? Podemos? Vitório, tudo bem? Ju Noronha, que surpresa! Jairo, Adriele, Drica. Bom, vamos lá, né? Vamos começando. Tô gostando tanto de ver vocês aqui entrando que eu tô até enrolando pra começar, mas vamos lá, né? Bom, gente, a live de hoje eu tô muito feliz, assim, né, com o resultado da gente estar aqui junto pra falar desse tema, porque, em primeiro lugar, foi um tema que vocês escolheram, né, e isso faz toda a diferença. A gente decidiu fazer num dia e horário que vocês votaram para que acontecesse, e isso é muito legal, né? Para que a gente consiga realmente trazer para cá o conteúdo que interessa a vocês, né? Então, vamos lá, o Roger falou ali, ansioso aqui já. Essa é uma ansiedade boa, né? Benéfica, legal da gente sentir. Então, vamos lá. Hoje a gente definiu como tema dessa live porque a ansiedade, assim, gente, é um tema enorme, né, e muito amplo. Então a gente precisou delimitar, né, o que a gente ia falar sobre esse tema, afinal de contas, né. Então, eu decidi falar sobre o mecanismo da ansiedade, né, como que essa ansiedade, ela funciona a nível neurológico, né, e fisiológico, né? O que se passa na nossa mente, no nosso corpo, quando a gente experiencia essa resposta emocional da ansiedade, né? Então, por que eu decidi falar um pouquinho sobre isso? Porque eu percebo que muita gente consegue identificar os sintomas, né? Aquela palpitação no peito, a respiração ofegante, né? Inclusive, queria que vocês colocassem aqui pra mim nos comentários qual o principal sintoma que vocês sentem, que vocês conseguem identificar que a ansiedade tá aparecendo. Comentem aí pra mim, pra gente ver o que mais aparece de sintoma pra gente começar falando, tá? Mas então, a gente decidiu falar sobre como que essa ansiedade funciona, porque eu percebo que a maioria consegue identificar o sintoma, mas não sabe de onde ele vem, não sabe qual é a explicação para que esse sintoma ele esteja ocorrendo, né? Ó, a Gabi colocou ali, dor no estômago, tensão muscular, roer a unha, a Ju colocou, dor de cabeça, palpitação no coração, meu corpo fica tenso, meu maxilar trava, irritabilidade, falta de ar, coração acelerado, tudo muito característico realmente da ansiedade, né? Então, a Juju colocou aqui, Edivan mandou um abraço pro Maurício. Maurício é meu marido, tá, gente? Tá aqui do lado. Vontade de comer, comer e comer, palpitação, fome, tensão muscular, espasmos, vontade de comer sem fome. Camila fez uma excelente observação agora, né? E muita falta de ar, a Kênia colocou ali, né? Kênia, beijo! Bom, então vamos lá. O que eu queria falar sobre a ansiedade, né? O que acontece no nosso cérebro, né? Que essa ansiedade dispara. A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele, às vezes, se engana, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a resposta da ansiedade é quando o nosso cérebro, ele identifica que existe uma ameaça, um perigo eminente, né? Só que, às vezes, esse perigo, ele pode ser realmente real ou ele pode ser um perigo potencial, um perigo que, na verdade, não é real, não existe, né? Então, por exemplo, quando você tá na rua andando e vem um cachorro, se solta e vem correndo na tua direção, latindo pra te atacar. Isso é um perigo real, né? E aí o que teu cérebro ele vai fazer? Ele vai emitir uma mensagem de alerta que tem uma ameaça iminente ali, né? E aí o que vai acontecer? Uma série de reações a nível neurológico, que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas o que a gente precisa entender, o principal, o cérebro ele vai começar a mandar uma mensagem que vai liberar no nosso corpo adrenalina e cortisol.
né, que vão ser os principais responsáveis, né, por uma resposta que a gente conhece como resposta de luta ou fuga, né? E aí o nome já diz, né, gente? Essa resposta a nível fisiológico, né, no nosso corpo, uma vez que o nosso cérebro dispara para uma ameaça, ela vai preparar a gente, como o próprio nome diz, ou para fugir ou para lutar com essa ameaça. Então, no exemplo do cachorro, né, ou eu vou ter duas opções aí. Ou eu vou correr e vou tentar fugir daquele cachorro que tá vindo para me atacar, ou eu vou me preparar para lutar com ele, né, para tentar afastá-lo, para tentar me defender dele de alguma forma, certo? E aí é que entram os sintomas da ansiedade, né? Como que o nosso corpo ele reage a isso? Então, em primeiro lugar, o que vai acontecer? O nosso coração ele vai disparar, né? E aí a famosa sensação de palpitação que a maioria das pessoas sente, né? Que é um dos sintomas mais comuns da ansiedade. Muita gente, inclusive, acabou de comentar aqui, né? Então, o que a gente... esse coração ele vai começar a palpitar por quê? Porque ele entendeu que existe uma ameaça, ele tá se preparando o nosso corpo para fugir ou para lutar, e a consequência disso é que ele vai precisar bombear mais sangue para o nosso corpo inteiro. Vai precisar irrigar a musculatura para que essa musculatura ela esteja forte, ela esteja ágil, né? Para caso ela precise usar a força, para caso ela precise correr, né? São infinitas as possibilidades que provavelmente a gente vai precisar usar essa musculatura, já que é uma resposta de luta ou fuga, né? E aí, o que normalmente acontece? A tensão muscular, né? Que é um outro sintoma muito comum da ansiedade que muitas pessoas relatam, né? Essa região dos ombros, né? Ela começa a ficar tensa. Tem pessoas que sentem, inclusive, tremores, né? Musculares, espasmos, né? Então, isso tudo é uma resposta de luta ou fuga desencadeada pelo mecanismo da ansiedade, tá? A respiração ofegante, né? Muitas pessoas relatam na ansiedade que ela começa com uma experiência emocional de uma certa angústia, né? Um certo aperto no peito, né? E aí, isso também tem, além dos batimentos cardíacos que estão mais elevados, né? E que a nossa pressão arterial começa a subir, a gente tem também os nossos pulmões ali trabalhando a todo vapor, né? Porque a gente precisa mandar ar para dentro, de preferência ar oxigenado, né? Para que a gente possa responder de forma muscular adequada, né? Então, é natural que os nossos pulmões também vão estar funcionando a todo vapor e a gente vai ter aquela respiração ofegante, cansada, né? Então, por isso também essa sensação, esse sintoma, né, que a maioria das pessoas sentem, além da palpitação no peito, essa falta de ar. É como se eu estivesse correndo uma maratona, né? A sensação é essa, de tão ofegante que a gente acaba ficando, tá? Então, outras coisas interessantes sobre a ansiedade, né? Algumas pessoas relatam uma sensação de desrealização, né, que a gente conhece como desrealização ou despersonalização, que nada mais é, gente, do que aquela sensação assim de, nossa, Bia, parece que eu tô ouvindo o meu coração batendo aqui no meu ouvido, né? Parece que os teus sentidos, eles vão ficando distantes, a tua audição, ela já não tá mais tão apurada, tão aguçada para o que tá acontecendo ao redor. Ela começa a ficar voltada para o que está acontecendo aqui dentro de você, né? Então você começa a ouvir esse coração batendo aqui no seu ouvido, né? E aí uma das coisas que a gente precisa entender sobre esse mecanismo essa sensação de despersonalização e de desrealização vai ser uma das coisas que a gente vai precisar tentar superar durante uma crise de ansiedade, tá, gente? Porque a nossa tendência natural é que esse incômodo ele seja tão grande que a gente para tudo que a gente está fazendo e foge daquela situação para que a gente consiga lidar com essa demanda emocional que está surgindo, né? Só que qual é o grande risco, o grande perigo disso? Que uma vez que a gente para aquilo que a gente está fazendo para se concentrar na nossa ansiedade, o nosso cérebro ele passa a entender
que ali naquela situação e naqueles pensamentos que a gente está tendo, realmente a ameaça, ela é real, ela realmente existe, né? Então, a tendência é que ele passe a temer cada vez mais aquele tipo de situação e aquele tipo de pensamento associado. Tá? E mais do que isso, além de aumentar o nível e a frequência da ansiedade naquele tipo de situação, é provável que ele também passe a temer qualquer situação semelhante àquela, qualquer situação que remeta àquela situação que te desperta ansiedade. Então, acaba virando realmente aquele ciclo vicioso, né? Onde a gente passa a ter ansiedade cada vez mais intensa, cada vez mais frequente, né? E cada vez diante de mais situações, né? Então, essa é a primeira introdução que eu gostaria de fazer com vocês, para que vocês entendessem realmente da onde vem esses sintomas, né? Uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar é sobre essa parte gastrointestinal, né? Que muita gente acha que não tem muito a ver com ansiedade, mas tem sim. Sabe aquela sensação de borboletas no estômago, né? Ela aparece na ansiedade benéfica, na ansiedade boa também, né? Quando você tá na expectativa de alguma coisa muito legal, quando você vai para um primeiro encontro, né, com uma pessoa que você gosta muito, é uma sensação natural, né? Mas na ansiedade patológica, né, durante uma crise de ansiedade, né, que passa a ser disfuncional, normalmente o que acontece é o que, se eu não me engano, foi a Gabi, né, que falou que ela sente muita dor de estômago. Por que essa dor de estômago, né? Inclusive a gastrite, né? Uma das definições de gastrite, né? Muitas pessoas falam a gastrite emocional, né? É uma gastrite psicológica. Por quê? Realmente existe uma associação muito grande da gastrite com relação à ansiedade. Durante uma crise de ansiedade, lembra que a gente falou que o nosso corpo ele está se preparando para lutar ou para fugir? Então, um dos requisitos para isso vai ser que a gente esteja mais ágil, né? Para conseguir emitir essa resposta de luta ou fuga. E como que a gente fica ágil? Uma das formas que o nosso corpo utiliza é eliminar qualquer peso desnecessário no nosso corpo. Então, se você tá com o estômago cheio, você vai começar a secretar ali aquele suco gástrico para digerir essa comida e tirar aquele peso dali do seu estômago. A mesma coisa no intestino, né? Você vai realmente ter a tendência de começar a eliminar tudo que tá ali para que você não tenha nenhum tipo de peso desnecessário. Então, essa ação excessiva do suco gástrico no estômago, né, por conta dessa resposta de luta ou fuga da ansiedade, ela pode sim vir a gerar ali, né, alguma ferida no estômago, né, as famosas úlceras. Então, muitas pessoas têm problemas com gastrite por causa da ansiedade, sim, tá? Algumas pessoas podem chegar, inclusive, a ter vômito, diarreia, tá? É muito comum. E algumas náuseas também, aquela vontade de vomitar, né? Então, tudo isso é bem característico da ansiedade, tá? E aí, uma coisa também curiosa, né, é que algumas pessoas relatam que depois da crise de ansiedade vem uma certa constipação, né? Então, primeiro, o nosso corpo, ele te prepara para eliminar tudo que está no teu sistema gastrointestinal. E depois a gente acaba tendo uma certa constipação. Essa constipação ela é muito natural. Quem já teve gastroenterite sabe disso, né? Normalmente quando você vem de uma gastroenterite, você passou muito tempo vomitando, evacuando, né? Logo depois que essa gastroenterite melhora, né? É comum algumas pessoas terem constipação, tá? Então, da mesma forma, acontece na ansiedade. Em relação a pele fria, né, que muitas pessoas relatam. Lembram que a gente falou que o nosso músculo, ele vai ser, assim, né, o top dessa reação da ansiedade, né? Eles vão ser os principais responsáveis pra gente fugir ou pra gente lutar. Então, se esse fluxo sanguíneo ele tá concentrado na musculatura, em irrigar a nossa musculatura, é natural que a nossa pele comece a ficar um pouco mais fria e um pouco mais pálida, né? E aí,
internamente a nossa temperatura ela tá elevada. Então, enquanto a pele ela tá fria e pálida, dentro a gente tá muito mais quente do que o normal. Então, juntam-se essas duas coisas e a gente tem o famoso suor frio, né? Que é o que muita gente relata. Nossa, eu tô literalmente suando frio. Isso também é muito característico da ansiedade e tem uma explicação fisiológica, tá? Outra coisa que as pessoas relatam muito é a sensação de boca seca, né? Lembra que a gente falou que todo o peso desnecessário vai ser eliminado? Qualquer atividade secundária que não seja uma prioridade nessa resposta de luta ou fuga, a gente também vai deixar de sentir necessidade. Então, sabe quando você tá prestes a fazer uma prova no dia seguinte, você não teve tempo para poder se preparar, para poder estudar, porque você estava trabalhando muito, ou você tem que entregar um relatório, enfim. E aí você fala, putz, essa noite eu vou ter que passar a noite acordado fazendo isso. E aí você começa a trabalhar, a estudar para sua prova, fazer o que você tiver que fazer. Ou então, quando você tem, assim, aquela prova de concurso, quem faz Enem aí, né, sabe bem o que é isso. Chega na véspera do Enem e ninguém dorme. Por quê? Porque o teu corpo, ele tá tendo uma resposta ansiosa pra te dar, inclusive nesse caso, uma resposta benéfica. E isso também é uma das coisas legais da gente falar sobre ansiedade. Nem sempre a ansiedade ela vai nos prejudicar, né? Nem sempre a ansiedade ela vai ser ruim. A ansiedade, ela vem para nos fazer responder a uma demanda. Quando essa demanda ela é real, isso é ótimo, né? Então, repara que nessas situações você consegue ficar uma noite inteira acordado, você perde o sono, você não sente necessidade de comer, você não sente necessidade de dormir, você fica realmente em vigília, né? Você às vezes não lembra nem de ir no banheiro, fazer xixi, nem beber água, nada. Por quê? Porque o teu cérebro entendeu que existe uma demanda ali para ser atendida. Então, ele começa a eliminar qualquer distração, qualquer atividade secundária que não seja uma prioridade naquele momento, tá? Inclusive comer, né? Então, se você tá tendo uma resposta de luta ou fuga, a última coisa que o teu corpo tá entendendo que você precisa é comer. No momento de uma crise de ansiedade, tá, gente? Porque muita gente vai falar assim, Bia, mas eu sinto uma vontade absurda de comer porque eu sou muito ansioso. Mas a gente tá falando na hora de uma crise de ansiedade, tá? Na hora que você está experimentando essa resposta de luta ou fuga. Você não vai sentir necessidade de comer, provavelmente, tá? E aí, se você não precisa comer, você também não precisa ficar ali produzindo saliva, né? Então, é muito natural que algumas pessoas relatem essa questão da boca seca, tá? E aí? Tão gostando? Tá dando pra compreender? Estão conseguindo acompanhar? Me digam. Querem que vá mais devagar? Fala, amor. Maurício tá me ajudando aqui a ver as perguntas. A Tayane MOG falou que a ansiedade mexe muito com ela e ela acaba perdendo a concentração. Uhum. A Gabi falou que sente dor no estômago. E o Rodrigo Brenda perguntou se tosse também faz parte, que seja pela ansiedade, falta de ar. E o Afonso e Paulinho também perguntaram algumas coisas que eu vou ver aqui. Tá, então vamos lá. Tayane disse que ela não consegue se concentrar, né? A ansiedade, ela tem muito... Inclusive, eu postei esses dias aqui no Instagram uma imagem sobre isso, né? Sobre um dos vários ciclos, né, viciosos da ansiedade. E um deles, e um dos mais conhecidos, eu fico ansioso porque eu não tô conseguindo fazer nada e eu não faço nada porque eu tô muito ansioso, né? Então, uma coisa alimenta a outra, né? E aí, nessas horas, Tayane, é o que eu falo. A gente precisa reconhecer duas coisas fundamentais. A primeira delas eu estou vindo num ciclo de ansiedade, num ritmo de ansiedade muito alto há muito tempo. Porque se eu tô, talvez seja a hora de eu parar realmente, né? Talvez seja a hora de eu realmente me permitir ter essa pausa, tá? Agora, não, Bia, não é por causa disso, a minha ansiedade está sendo despertada por uma outra coisa. Aí, o que eu recomendo crie uma rotina, escreva as suas atividades, escreva o que você precisa fazer
E conforme você for realizando, vá ticando para você entender que aquilo ali já foi realizado e você pula para a próxima atividade. E aí, o que é legal? Eliminar qualquer distrator, né? Porque, eu preciso fazer um trabalho, mas eu fico pegando no celular toda hora. Então, deixa esse celular longe, desliga o sinal da internet, se necessário, desliga até o celular. E se condicione, né? Enquanto eu não terminar de fazer essa tarefa, eu não posso pegar no celular. Crie essa regra para você mesma, tá? E aí, depois, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, né? Mas isso eu acho interessante da gente ressaltar. A ansiedade funcional, ansiedade benéfica, ela é aquela que sobe e vai subindo, vai subindo, vai subindo conforme a demanda na hora, né? Então, eu preciso entregar um trabalho, então a minha ansiedade sobe até eu terminar aquela tarefa. Uma vez que eu terminei aquela tarefa, pronto, a minha ansiedade, ela decai. O problema da ansiedade é quando ela não faz essa curva, quando ela sobe e não desce. E ela vai subindo, ela vai oscilando e ela nunca desce o quanto a gente espera que ela deveria descer, tá? Isso começa a ser um problema. Essa questão de não conseguir se concentrar nas atividades pode ser muitas coisas, né? Pode ser a falta de uma rotina, pode ser a falta de programar realmente as atividades. Outra coisa que eu falo, não adianta a gente programar coisas surreais, né? A gente, por exemplo, a pessoa que nunca fez exercício físico na vida, nunca gostou, e aí de repente, agora eu vou começar a fazer atividade física. E aí ela faz 2 horas de treino durante 3 dias, mas no 4º dia ela não consegue manter. Por quê? Porque ela traçou uma meta que não é realista, né? Não para o perfil dela naquele momento. Pode ser que um dia ela se torne essa pessoa que treina 2 horas por dia, todos os dias da semana. Mas para uma pessoa que nunca fez atividade física, pode ser que seja mais adequado. Eu vou começar com 15 minutos por dia. Nossa, Bia, mas 15 minutos é muito pouco. É melhor fazer pouco do que não fazer nada, sabe? É o que a gente sempre fala. Um pouco de alguma coisa é melhor do que muito de nada, né? Como diz a minha amiga Amanda Bastos, psicóloga também maravilhosa, ela fala, gente, a gente pode suportar qualquer coisa, praticamente qualquer coisa por 15 minutos. Então, você sabe que você vai conseguir suportar a atividade física por 15 minutos, né? Então, avalia direitinho, Tayane, se as atividades que você está programando são realistas, são adequadas ao teu perfil, à tua necessidade, à tua rotina, né? E vai realmente traçando uma rotina possível, né? Listando as atividades que você precisa fazer para que você consiga aumentar o teu rendimento. E, sobretudo, reconheça também a hora que o teu corpo e a tua mente pedem para parar, tá? Porque isso também é muito importante para que a gente consiga continuar sendo produtivo, tá? Tem mais uma aqui. Diga. A Debazano se sente cansada em tempo integral, tem dores de cabeça frequentes. Se sente o quê? Cansada? Cansada em tempo integral e tem dores de cabeça frequentes. Então. A Ju Noronha também falou alguma coisa. Tá. Vamos lá. Se você se sente cansada com frequência... Como é que é o nome? Debazano. Se você se sente cansada com frequência, e você percebe que isso tem relação com a ansiedade, faz todo sentido. Porque é aquilo que a gente falou da curva da ansiedade, né? O natural da ansiedade ela sobe pra gente cumprir o nosso objetivo e depois ela decai. Se a tua ansiedade, ela não está adequada, ela não está funcional, e ela tá subindo e ela nunca decai, chega uma hora que sim, a gente começa a experienciar a exaustão, tá? E aí, a dor de cabeça pode ser sim em relação a essa exaustão por conta de um longo período ansioso, tá? E aí, o que eu te recomendo primeiro, procura um médico para descartar qualquer outra explicação fisiológica, né, para essa dor de cabeça, uma enxaqueca ou qualquer coisa do tipo. E dando negativo, né, se realmente não tiver nenhuma causa fisiológica,
te recomendo, se você já vem identificando um nível de ansiedade alto, se você não tá conseguindo lidar com essa ansiedade e reduzir ela sozinha, procure um profissional, né, um terapeuta, um psicólogo, né, que vai com certeza conseguir te ajudar a lidar melhor com essas demandas que possam estar te gerando ansiedade, tá? A gente também tem muitos recursos hoje em dia de meditação, mindfulness, né? São atividades, assim, muito bacanas para controle de ansiedade. A atividade física, né? Também pode ser fundamental no controle da ansiedade, principalmente atividade aeróbica, tá bom? Inclusive, gente, me comentem aqui se for do interesse de vocês. Eu tava falando com um educador físico hoje, conhecido meu, um profissional excelente, e pra gente de repente dar continuidade a esse tema da ansiedade, falando sobre como a atividade física pode ajudar nesse processo, tá? De repente não só sobre ansiedade, mas também depressão, tá? E de repente, se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho sobre essa influência da atividade física na nossa saúde mental, coloquem aqui pra gente poder fazer essa live, tá? De repente na próxima semana. A Ju Noronha perguntou como evitar, o que fazer quanto à distração das crianças, pois ela acaba não terminando nenhuma das atividades dela devido às interferências das crianças, e acho que ela fica mais ansiosa em virtude disso. Tá, vamos lá. Ju Noronha, vamos lá. A gente precisa entender que, assim, com criança, né, realmente tudo fica mais difícil, né? A demanda é muito maior, eu entendo, né? E isso é natural, você não está sozinha. A maioria das mães sentem essa dificuldade também, tá? Inclusive, hoje eu estava falando com uma amiga minha, psicóloga, e ela falou que tá sentindo dificuldade com as demandas do atendimento online por conta das crianças. Então, assim, o que eu te sugiro? Programe atividades com as crianças, né? Onde, de preferência, no momento em que você esteja ocupada, em que você pretenda fazer uma atividade sua, programe atividades que as crianças possam fazer sozinhas. Eu não sei qual é exatamente a idade dos seus filhos, mas assim, uma pintura, enfim, alguma coisa que eles possam fazer minimamente sem a tua supervisão direta, né? Que você possa estar fazendo outra coisa, e distraia eles com essas atividades. Se eu não me engano, uma é maiorzinha e o outro é menorzinho, né? De repente, trazer essa que é maiorzinha como tua aliada, né? Pra gerenciar as atividades do pequeno, né? Inclusive, as crianças gostam muito disso, né? Quando elas se sentem responsáveis por outra criança, normalmente elas acham o máximo, né? Elas se sentem as adultas. Então, de repente, tenta essa estratégia de conseguir manter as crianças ocupadas com algo que eles possam fazer de forma mais autônoma enquanto você realiza suas atividades. Outra coisa que eu acho legal falar, gente, é que assim, isso que eu tô falando pra Ju, dependendo do perfil dos filhos dela, pode ser possível, mas se forem crianças muito agitadas, pode ser que não seja, tá? E aí, entra o que eu acho legal da gente ter uma rede de apoio, né? É fundamental que essas mães tenham uma rede de apoio. E a gente precisa construir isso não nasce do dia pra noite, a gente precisa de uma comunidade que apoie mães, né? Então você pode não só compartilhar essas atividades com o seu marido, Ju, mas também começar a criar aquelas coisas que a gente perdeu, né? Antigamente você tinha ali uma vizinha, uma amiga, onde vocês trocavam e uma levava as crianças para a escola num dia, né? A outra buscava. Então, assim, tentar resgatar um pouco dessa rede de apoio, isso é fundamental. Eu sei que para você que mora longe da família nuclear, né? Talvez isso seja um pouco mais difícil, mas é algo que eu recomendo muito para as mães, né? Essa rede de apoio, ela é fundamental, tá? Diga, amor. Vamos lá. Nina Braz Crochê. Como diagnosticar uma ansiedade nas crianças? A minha filha, após essa quarentena, está sempre muito impaciente e comendo mais. Aí tem pergunta ainda do Wellington e tem do Roger, e tô anotando mais o pessoal aí, pode perguntar. Tá. Então vamos lá. Sim, gente, criança pode ter transtorno de ansiedade, tá? Inclusive transtornos, assim, tão graves quanto adultos, tá? No seu caso, como é que é o nome dela, amor? Nina Braz Crochê. Nina, no seu caso, se a ansiedade da tua filha, ela desencadeou
no meio da quarentena, isso é muito plausível, tá? Eu, assim, te sugeriria não criar uma preocupação tão excessiva com isso no momento, tá? Agora, se ela já era uma criança muito ansiosa, aí é natural que você fique atenta. E eu, inclusive, recomendo, né? Então, normalmente o que a gente sugere, né? Se isso tiver se agravando a um ponto de realmente prejudicar as atividades dela, do tipo, minha filha não consegue mais se concentrar nas atividades escolares, minha filha não consegue mais se concentrar em qualquer atividade simples que ela exija dela o mínimo de atenção, de concentração e etc. Aí a gente indica realmente que você procure psicoterapia, né? Psicoterapia infantil. Isso é assim, fundamental para a vida de uma criança, para que ela lide com esse possível transtorno de ansiedade ainda na infância, tá? E criar atividades para que ela possa, por exemplo, uma luta, um jogo, um esporte. Isso costuma ajudar muito as crianças a lidarem com essa ansiedade. Mas durante a quarentena, eu te recomendo que, se essa ansiedade surgiu só por conta da quarentena, não crie uma preocupação tão excessiva, tá? Uma das coisas que eu tenho recomendado para os pais, inclusive eu criei um e-book que eu compartilhei aqui com os pais. Depois você pode me mandar um direct e eu te envio esse e-book com 30 atividades para fazer com as crianças em casa, tá? Porque às vezes o pai e a mãe que estão com uma criança pequena em casa ficam sem ideias do que fazer com essas crianças, né? E aí pode ser que realmente elas comecem a ficar muito entediadas, né? E as crianças, quando ficam entediadas, elas começam a querer chamar a atenção de todas as formas, e elas ainda não sabem diferenciar qual é a forma positiva e a forma negativa de realmente chamar essa atenção, tá? Então, se você precisar, me manda um direct depois que eu te mando o e-book com as atividades, que eu acho que também pode ajudar ela nessa quarentena. O Wellington e Rodrigo Brenda, eles têm questões bem parecidas. O Wellington comentou que ele sente a sensação de tristeza, não comenta isso com ninguém, uma tristeza profunda, e acaba se isolando dentro de si mesmo. E o Rodrigo Brenda falou que gostaria de pedir a diferenciação entre ansiedade e depressão. Tá, então vamos lá. Gente, ansiedade e depressão, elas caminham muito juntas, tá? Tanto para o Wellington quanto para o Breno, o que eu tenho, o Wellington falou dessa necessidade de isolamento, né, dessa tristeza profunda que acaba aparecendo. O que eu recomendo observa a frequência e a intensidade disso, Wellington. Por quê? É natural, gente, que a gente tenha dias de mais tristeza e dias de mais felicidade, né? O nosso humor, ele se eleva e ele se rebaixa dependendo do dia, dependendo da situação, dependendo de N fatores, tá? Isso é natural. Eu falo que, assim, ninguém é feliz todo dia. Isso é um mito, isso é irreal. Essa coisa do uhul, somos produtivos, né? Agora a gente tá muito nessa coisa, né? De seja a sua melhor versão. Só que ser a sua melhor versão também tá em você aceitar e entender que tem dias que a gente não tá 100%. E ser feliz todo dia não é saúde mental, é enganação, tá? Então é natural que a gente experimente dias de rebaixamento no humor. Porém, se esse rebaixamento no humor, ele tem sido intenso, ele tem sido frequente, tá? E se isso tá começando a afetar a sua vida, como, por exemplo, as relações sociais, pode sim ser um motivo para você começar a ficar atento, de repente buscar uma psicoterapia, ou buscar aí os recursos, né, da atividade física, de uma alimentação, porque também tem isso, tá, gente? A gente tem uma associação muito forte de receptores de serotonina no nosso sistema gastrointestinal. Então, existe uma ligação forte, comprovada, entre aquilo que a gente come e a nossa química cerebral, tá? Então, também fica atento a alguns alimentos que podem prejudicar, né, o teu humor, e fica atento se isso vai começar a entrar e se configurar como um quadro de depressão. E respondendo a pergunta do Breno, sim, existe uma associação muito grande entre depressão e ansiedade, principalmente porque a ansiedade, ela começa
a privar o sujeito de muitas situações sociais, né? Observação, é Rodrigo Brenda, o nome desse perguntou a diferença entre ansiedade e depressão. Rodrigo Brenda, não é Breno. Rodrigo Brenda. Só acho que são duas pessoas no mesmo perfil, né? Então, o Rodrigo ou a Brenda, não sei quem tá aí, mas é importante sim a gente ressaltar que muitos pacientes que têm ansiedade também desenvolvem depressão e vice-versa, tá? Porque a ansiedade o transtorno de ansiedade, né? Tem essa característica do isolamento social, porque é uma pessoa que ela programa hoje encontrar com os amigos num bar, né? E aí os pensamentos ansiosos, intrusivos dela já começam mas você vai mesmo nesse bar? Aí você vai chegar lá, você não conhece ninguém, aí você não vai ter com quem conversar, a fulana vai estar com o namorado, você vai ficar segurando vela. E aí a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela já começa a pensar em milhares de hipóteses catastróficas que podem acontecer nesse evento social. E aí qual é a tendência? Né? E fora outros N transtornos que a gente tem de ansiedade, né? Como transtorno do pânico e etc, onde uma pessoa ela tem medo de entrar num elevador, ela tem medo de pegar um transporte público. Então, como que essa pessoa ela vai conseguir exercer as suas funções sociais adequadamente, né? Então, a vida social de uma pessoa com transtorno de ansiedade acaba ficando muito afetada. E esse isolamento social, e principalmente porque nem todo mundo entende, né? Às vezes dentro da própria casa, a pessoa se isola não só dos amigos, de pessoas do trabalho, mas ela começa a se isolar dentro de casa. Porque as pessoas que convivem com ela muitas vezes não entendem que as limitações que ela vem apresentando, elas são realmente derivadas de um transtorno de ansiedade, né? E aí essa pessoa, ela tende sim ao isolamento social. E aí a gente pode vir de um quadro de transtorno de ansiedade à junção de um quadro de transtorno depressivo. Tá bom, Breno? Eu e minha filha. Então, beijo pra sua filha. Rodrigo Brenda. Desculpa, gente, eu sou péssima com nomes. A Camila Nóbrega perguntou se a ansiedade pode causar insônia. A cabeça não desliga na hora de dormir. E a Kézia perguntou como auxiliar os idosos, tá tendo dificuldade com os avós nessa situação da crise. Tá. Gente, vamos lá. Vou responder a Camila primeiro, tá? Camila, existe uma associação muito forte entre insônia e ansiedade. A maioria das pessoas que tem um transtorno de ansiedade tem insônia, cerca de 60%, tá? E cerca de 30% a 50% das pessoas que têm insônia também têm ansiedade. Então essa relação, ela existe, ela é muito forte sim, tá? Por que as pessoas que têm transtorno de ansiedade ou que estão vivenciando um período de maior ansiedade, elas acabam ficando de uma certa forma atrapalhando a sua rotina do sono? Porque pra gente dormir existem 3 princípios básicos, né? O primeiro deles é o impulso para dormir, né? E quanto mais tempo a gente tá sem dormir, maior o nosso impulso para dormir, né? Número 2 é o nosso relógio biológico, né? Então, chega de noite, a gente no escuro começa a produzir a melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono, né? E o terceiro ponto fundamental para que a gente consiga dormir é diminuição do estado de alerta. E como que uma pessoa que está vivenciando um transtorno de ansiedade ou um momento de ansiedade elevada como esse de uma pandemia, né? Muita gente está tendo insônia. Se esse nível de alerta, né, esse estado de alerta, ele não rebaixa, a gente não consegue dormir, né? E o que a ansiedade faz é emitir essa resposta de luta ou fuga que a gente já falou. Então, ela vai ter a função de te deixar alerta, né? Então, é natural que se você está ansiosa, você não consiga dormir, tá? Agora, o que eu recomendo? Crie uma rotina do sono, né? E isso, inclusive, é uma das técnicas que a gente separou para falar aqui hoje. Se você tem tido insônia, se você tem tido dificuldade para dormir por conta de ansiedade,
Começa a criar uma rotina do sono. Isso envolve, se você quer dormir num determinado horário, então 2 horas antes, começa a diminuir o ritmo, né? Começa a adotar um ritmo mais lento, começa a apagar as luzes da casa, porque de luz acesa a gente não produz melatonina, então não tem como sentir sono, tá? Então começa a diminuir as luzes, pro teu cérebro entender que tá escuro, que é hora de dormir. Começa a eliminar eletrônicos, né? Aquela luz de celular na cara, gente, isso é péssimo para quem quer ter uma boa noite de sono, tá? Então elimine esses eletrônicos da sua vida antes de dormir e cria uma rotina do sono. O que é isso? Nada mais é do que uma rotina chata, tá, gente? Você começa a criar o hábito de fazer todos os dias as mesmas coisas antes de dormir. Então, meia hora antes de dormir, eu tomo um banho morno, eu tomo uma xícara de chá e eu pego um livro para ler. Tá? Com uma luz fraquinha do abajur no meu lado. Nada de luz acesa no quarto, tá? E aí, se você faz isso todos os dias, daqui a um tempo, o teu cérebro, ele começa a entender que quando você toma o teu banho, pega a tua xicrinha de chá e pega o teu livro, opa, é hora de dormir. Porque todo dia antes de dormir, ela faz isso, tá? Então, isso é criar uma rotina do sono. Quem foi o outro, amor, que eu já esqueci? É bom ver seus tópicos pra ver se dá pra avançar e a gente ver as próximas perguntas, mas eu tenho mais perguntas aqui também. Não, a única coisa que eu queria falar aqui, que foi uma pergunta de um seguidor nosso lá na caixinha no Stories, que eu achei interessante da gente falar. Ele pediu pra gente falar um pouco sobre a farmacodependência, né? Pessoas que acabam ficando dependentes da medicação pra controlar os sintomas da ansiedade. E ele citou, inclusive pediu para falar especificamente sobre os benzodiazepínicos e citou o exemplo do Rivotril, né, que é uma medicação muito conhecida para controle de ansiedade. Então, vamos deixar claro assim, Bia, a medicação ela pode gerar dependência? Pode. Assim como outras drogas, né, não é uma droga ilícita, é uma droga para fim medicinal, mas não deixa de ser uma droga e pode sim causar dependência, tá? Então, se causa dependência, a gente não tem que tomar medicação. Negativo, errado, né? Muito pelo contrário. A medicação, ela pode ser fundamental para o controle de um transtorno, seja ele um transtorno de ansiedade, seja ele um transtorno depressivo, seja qual for o transtorno, pode ser que a medicação ela se torne necessária em algum momento, tá, gente? O que vai ser o diferencial? Eu tô tentando lembrar o nome do rapaz que mandou essa pergunta lá, não sei se ele tá aqui na live, mas enfim. Ele inclusive é uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade diagnosticado, né? Assim, o que eu recomendo, gente? Se você vai a um médico, não procure qualquer médico. Procure um médico com recomendação, procure um médico que você tenha boas indicações, né? Um bom médico, gente, um neurologista, um psiquiatra, que seja realmente responsável naquilo que ele faz, ele vai ouvir a tua história. Ele vai ouvir como foi o transcorrer, o desenvolvimento da tua ansiedade. Ele não vai simplesmente olhar pra tua cara, tá ansioso? Tá bom, então toma aqui uma medicação que é a mesma que todo mundo toma, né? Um profissional sério, ele não vai fazer isso. Se um profissional, ele mal olha pra sua cara, ele mal te ouve, acredite, pode ser sim que você desenvolva uma dependência, porque você não está sendo adequadamente tratado. Mas um profissional sério, ele vai saber ministrar essa medicação, ele vai saber olhar caso a caso, para dosar essa medicação, dizer como ela deve ser tomada, qual o fim dessa medicação, qual a finalidade para a qual ela se propõe. Tá? Então, a minha recomendação para evitar a farmacodependência é essa: procure um bom profissional. E mais do que isso, faça terapia. Faça terapia porque a Bia tá vendendo seu peixe? Não, gente, não precisa fazer comigo não, pode fazer com quem vocês quiserem, tá? Mas assim, faça terapia porque a gente tem hoje, né, estudos que comprovam que um grupo de pessoas que faz terapia para transtorno de ansiedade e um grupo de pessoas que faz a farmacoterapia, né, que toma medicação. Ambos os grupos apresentam bons resultados, tá?
Porém, qual é o diferencial da psicoterapia em relação à farmacoterapia? No pós-tratamento, tá? No pós-tratamento, quando a gente observa esses dois grupos, a gente percebe que o grupo que fez psicoterapia manteve uma melhora consistente, enquanto o grupo que fez somente o uso da medicação não teve uma melhora tão significativa, não manteve a melhora no pós-tratamento. E por que isso? Por motivos óbvios, gente. A medicação, ela vai intervir quimicamente no teu cérebro, né? Você não tá precisando fazer nada conscientemente para que o teu nível de ansiedade decaia. A medicação tá fazendo isso por você, né? E aí você vai melhorar, claro, né? E uma vez que você para de tomar a medicação, esse efeito passa. E isso acaba, né? Então, qual vai ser por que o grupo que faz psicoterapia ele tem um pós-tratamento melhor? Porque essas pessoas aprenderam habilidades na terapia que continuaram sendo usadas depois do tratamento, mesmo depois que elas pararam de fazer terapia, né? Então, essa pessoa ela aprendeu a lidar conscientemente com a sua ansiedade, com os seus pensamentos automáticos, com as suas reações emocionais, com os seus comportamentos, né? Então, essas novas habilidades, elas continuam sendo postas em prática, mesmo depois de parar a terapia, tá? E aí eu não posso deixar de dizer que se tanto a terapia quanto a medicação fazem bem no tratamento do transtorno de ansiedade, imaginem quando a gente faz um combo e a gente une essas duas coisas. A tendência é que o resultado seja muito melhor, tá? Então, vai depender caso a caso, nem todo mundo vai precisar de medicação, tá, gente? Mas se precisar, não deixe de fazer psicoterapia também. Outra coisa sobre os benzodiazepínicos que o rapaz perguntou, né? Normalmente os benzodiazepínicos, né? Os mais conhecidos, Rivotril, Alprazolam, Diazepam, né? Eles são muito utilizados para alívio dos sintomas. Eles são medicações de ataque, né? No início do tratamento e nem sempre eles vão tratar, tá? Eles vão simplesmente aliviar sintomas. E aí, no longo prazo, vai entrar uma outra medicação, né? Normalmente, os antidepressivos, né? São também muito utilizados nessa etapa do tratamento, que aí sim, essa medicação, ela vai ensinar, auxiliar o nosso cérebro a reentender, a reprogramar as funções da ansiedade, tá? E aí sim, ele vai tratar, ao invés de só aliviar sintomas, tá? Diga. Nós temos 3 perguntas muito semelhantes. Foi a do Roger, a da Joa Noronha e teve também a Kézia, que perguntou como lidar com a questão dos avós dos nessa idosos, crise. Tá. E o Roger acrescentou perguntando se a falta de rotina pode deixar eles mais ansiosos. Contato, de não ir à padaria, etc. Sim, com certeza. Gente, os nossos idosos, assim, eu tô vivendo isso com a minha avó, né? Minha família tá vivendo isso com a minha avó. Outro dia minha avó me fez uma chamada de vídeo, eu fiquei assim, what? Minha avó me fazendo uma chamada de vídeo, né? Eu me surpreendi. E isso é muito bom, muito legal, né? Porque ela tá aprendendo novas habilidades na quarentena, porque já que ela não pode ter visita, pelo menos ela fala com a gente na chamada de vídeo. E aí ela me ligou revoltadíssima, gente. Falando, Bia, você não vai acreditar no que aconteceu. A pessoa foi lá no portão do seu tio fazer fofoca porque me viu tirando dinheiro no caixa eletrônico do posto. E eu não sabia se eu ria ou se eu chamava a atenção dela, porque ela tava furando a quarentena, né? Mas ela tava super revoltada porque ela queria ir na padaria, ela queria tirar dinheiro, ela queria fazer as coisas dela e ela não tá podendo. Então, acredito que seja o mesmo caso dos avós do Roger, da Kézia e de muitos outros velhinhos, né, idosos, pelo nosso Brasil afora e pelo mundo nesse momento, né? E assim, gente, uma coisa que eu acho legal a gente entender a gente tende a ver o idoso como uma criança, né? E eles não são crianças, né? Eu acho que isso precisa ser respeitado. Existe uma história de vida ali. Existe toda uma trajetória de luta, de trabalho, de tantas coisas, né? Que não foi esquecida, não foi perdida, né? E eu sou suspeita a falar porque eu amo
trabalhar com idoso, gente, amo conversar com idoso, mas assim, a gente precisa olhar para os nossos idosos com um olhar mais respeitoso nesse ponto, sabe? Porque eles sentem isso nas nossas falas, nas nossas atitudes. Eu percebo muito, assim, muito comum as pessoas falarem do idoso na frente dele como se ele não estivesse ouvindo. Olha, mamãe fez não sei o que lá, fulano fez não sei o que lá. Vocês acham que eles não ouvem? Vocês acham que eles não estão atentos a tudo? Eles estão, né? E isso precisa ser respeitado. Então, é importante que a gente realmente sente e converse, seja por telefone, seja numa chamada de vídeo, do jeito que for, e tente conscientizá-los de alguma forma, né? Sugiram atividades, se eles têm acesso à internet, né, celular, essas coisas, manda um vídeo de alguma coisa que possa interessar eles, como fazer um bolo de laranja, né? Como, enfim, cuidar de uma orquídea. Seja o que for, né? Identifique o que os seus avós, os seus idosos gostam, o que pode chamar a atenção deles e começa a estimular esse tipo de atividade na rotina deles agora, né? Assim, não há muito o que se fazer, porque alguns deles têm liberdade de ir e vir, né? E pode ser que eles saiam escondidos, pode ser que eles façam milhares de atividades sem a gente saber, tá? Mas eu acho que o principal nesse momento é a gente realmente se fazer presente, né? Mesmo que longe, mesmo que não estejamos fisicamente juntos, né? Para que eles se sintam amados, para que eles se sintam queridos, para que eles se sintam respeitados acima de tudo, né? E se sintam indivíduos autônomos, apesar das suas atuais limitações, tá? Então, acho que essa presença, né? E essa sugestão de atividades podem ajudar muito nesse controle de ansiedade e talvez até num humor mais depressivo que os nossos idosos possam estar vivenciando nesse momento. Pessoal, infelizmente a nossa live no Instagram não ficou salva, mas por sorte a gente tinha gravado com a nossa GoPro também, então algumas coisas ficaram aqui, porém o vídeo cortou um pouquinho no final. A gente só conseguiu ir até essa parte aí que vocês viram por último, mas de qualquer forma foi bom pra gente conseguir colocar aqui a live salva, né, no YouTube, para que as pessoas pudessem ver, né? Eu tinha prometido que o pessoal que não pudesse estar na live ao vivo, eu iria salvar o vídeo. Então espero que vocês gostem, espero que tenha sido proveitoso pra vocês. Um beijo!